Eu tenho uma verdadeira admiração pelo trabalho do Paulão. Pronto, ficou melhor, né, Rômulo? Mais positivo. Admiração. Paulão, quando eu vi aquele Wellington, texto que você mandou... acrescentar o seguinte, ontem quando estava fazendo a introdução lá para o texto dele, falei isso agora de manhã, eu entendi, Paulão, por que você começou a trabalhar aí com escritório de advocacia, porque, pô, você pode dar aula de direito administrativo, né? Não é só engenheiro, o cara sabe tudo de licitação, aí do histórico do regramento de licitação, realmente ele é polivalente, o Wellington Calazans. Pois é, aí o Paulão manda para o nosso e-mail aquele texto, né? Eu já estava hiper exausto, aí vocês me salvaram, porque eu fiz um banner, eu tinha feito um banner e o Romulo, não, esse banner que você fez não tem nada a ver com texto e tal, porque eu botei uma lesma. Uma lesma para dizer que o processo iria ser, assim, a Petrobras iria ficar bem para trás, né? Uma coisa... Mas aí Rômulo pegou mais pela via da corrupção mesmo, que era o seu objetivo no texto, que denunciando o fim da licitação como uma forma fácil de favorecer os esquemas debaixo dos panos. Eu estava falando aqui no início do programa. Bom dia, Paulão. Eu já vou entrar conversando com você assim, olha, eu vou conversar aqui com o doutor em economia, o especialista em Minas e Energia, PhD em engenharia na área do petróleo, Paulo César Ribeiro Lima, aqui conhecido como Paulão, sobre o fim das licitações nas aquisições e contratações da Petrobras no pré-sal. Paulão, os caras estão querendo passar o rodo mesmo, né? Não existe outra expressão, não. Né? É isso mesmo, né? É isso mesmo, viu, Hélio? Queria cumprimentar aí você, viu, o Rômulo, a Camila, e é uma honra estar aqui de novo com vocês, né? Realmente estão querendo passar o rodo, né? Eu vou fazer aqui uma breve introdução aqui ao tema das licitações, né? Porque lá na década de 80, quando eu entrei na Petrobras, eu trabalhei com licitações, fui de comissão de licitações, ainda na Lei 8666. E de fato, era uma lei assim, complexa, com muitos recursos, problemas de adjudicação do resultado, então tinha problemas, muito formalismo, né? Então, a Petrobras, lá ainda na época do FHC, em 1998, foi publicado o decreto, né, 2745, que tirava a Petrobras da 8666. Bem, eu, né, apesar de achar a 866 complicada, eu entendia que aquele decreto era inconstitucional, né? Você não podia criar, né, um procedimento licitatório simplificado específico para a Petrobras. Ô, Paulão, só lembrando que esse procedimento simplificado foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso em 98, e não era só você que achava que era problemático, não, o Paulão. O TCU também sempre se pronunciou contra aquele decreto. Então, já em 2002, né, houve um pronunciamento assim, muito contundente do TCU sobre a inconstitucionalidade, a ilegalidade desse decreto, né? O fato é que esse decreto continuou, e ele entrou governo Lula e governo Dilma dentro, e eu penso aqui que o governo do PT e a base do PT à época, perdeu uma grande oportunidade, que era fazer um debate muito sério no país, né? Isso para mim era uma das coisas mais importantes, fazer um debate muito sério sobre o estatuto jurídico das empresas estatais, estabelecendo regras de licitação para as empresas estatais, né? Tanto a sociedade de economia mista quanto as empresas públicas. E eu, assim, tentei muito junto ao PT, aos deputados do PT, fazer esse debate, né? Não consegui realmente fazer esse debate e o decreto continuou. Bem, logo lá por 2006, 2007, 2008, começaram a sair eu também participei de comissão de licitação na Petrobras, na década de 90, final de 90, já comprando em modalidade convite, contratando grande obra numa refinaria na modalidade convite, né?
Então, eu tive experiência com as duas modalidades de contratação. Em 2006, 2007, 2008, começaram a surgir uns acórdãos do TCU dizendo que realmente algumas obras da Petrobras tinham problemas, e tinham de fato problemas. Então, eu vou citar aqui uma obra que tinha problema. O Comperj tinha problema, né? E os problemas eram muito assim evidentes. Mas mesmo assim não houve, falei de novo lá com os deputados do PT, olha, porque eu, né, por ter trabalhado aí tantos anos na Petrobras, né, eu quando eu vi um acórdão do TCU, eu identificava com muita facilidade pela minha experiência, né, um acórdão que era político e um acórdão que era técnico. E já vou dar aqui um exemplo de um acórdão político, né, o Acórdão de Pasadena, que fez todo esse escândalo no Brasil, para mim é um acórdão político. Mas, no caso do Comperj, tinha acórdão que não era político, né? Mas o fato é que a coisa se estendeu, e aí chegamos lá na CPMI da Petrobras, e eu trabalhei na CPMI da Petrobras. E recebi lá toda a documentação que nós pedimos, né? A gente teve acesso, né? E ficou para mim comprovado que eu já imaginava, né? Que tinha problemas, que tinha contratos mal elaborados, né? Mal licitados. E aí o relator da CPMI era o deputado Marco Maia. E o deputado Marco Maia, o que eu falei para vocês, eu falei para o deputado Marco Maia, né? Do PT. E o deputado Marco Maia deu carta branca para mim, lá na CPMI, de conduzir aí a elaboração aí de uma minuta para ele, de um projeto de lei regulamentando aí as contratações das estatais. O deputado Marco Maia incluiu esse projeto de lei, essa minuta, no relatório da CPMI, e a própria Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apresentou esse projeto de lei na Câmara, e depois o senador Requião também apresentou esse projeto de lei no Senado. No Senado, esse projeto de lei ele foi relatado pelo senador Tasso Gereissati. E aí, um projeto de lei que tinha sido elaborado com foco no interesse público, né, unicamente, exclusivamente no interesse público, na minha visão, tecnicamente, ele começou a tomar contornos aí ruins, né? E quando eu participei das discussões lá no próprio gabinete do senador Tasso Gereissati. Ele apresentou um substitutivo, eu fiz críticas ao substitutivo, né? Mas as minhas críticas não foram consideradas pelo senador Tasso Gereissati. Esse projeto de lei foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, e da mesma forma que eu atuei lá no Senado, da mesma forma, até bem mais na Câmara, né? Eu atuei nesse projeto de lei, o deputado Arthur Oliveira Maia, o relator, e eu disse a ele que tinha problemas e tal, e precisava mudar, e não conseguimos mudar. Então, em síntese, né, assim, o projeto de lei era bom inicialmente, e houve alterações, né, tanto no Senado quanto na Câmara, que pioraram bastante esse projeto de lei com essa visão de mercado, e que eu não concordava. Mas, apesar das modificações ruins, das alterações ruins em muitos pontos, e eu destaco aqui o caso das alienações, né? Eles fizeram mudanças no processo de alienações que eu discordo radicalmente das introduções feitas. Mas, pelo menos no caso das contratações, a gente tem uma boa lei, a Lei 3.300. Vamos dar uma traduzida aí para o pessoal. A alienação, no caso, é a venda de ativos, né? Quando você venda tem de ativos. Um patrimônio ali da empresa estatal e ela vai vender para terceiros. Qual foi essa alteração que eles fizeram, Paulão? Aí eles colocaram que poderia haver dispensa de licitação
em caso de parcerias, né, em caso de oportunidade de negócio. E oportunidade de negócio é um tema muito vago, né? Para mim, uma lei ela não pode ter uma terminologia dessa, né? O que são oportunidades de negócio? E para mim... Paulão, essa aí pode ser chamada de emenda Pedro Parente para fazer o desmonte da Petrobras entregando tudo aí para os amigos. A gente viu venda de gasoduto para a empresa canadense lá. Esse pessoal, você acha que foi a emenda Pedro Parente essa? O pior de tudo é que não foi o Pedro Parente, viu? Foi no governo ainda da presidenta Dilma. Foi no governo da presidenta Dilma. Repita isso aí. Paulão, por favor, repita isso aí, sabe por quê? Porque é uma marcação danada aqui quando a gente critica algumas ações do governo Dilma e ficam, vocês pegam no pé de Dilma e tal. Eu estou falando aqui, você que está me assistindo agora, eu estou falando com uma das maiores autoridades da América do Sul em Minas e Energia. Agora aposentado, mas atuante ainda, e mais do que muitos políticos, diga-se de passagem, assessor parlamentar, mas que age como um parlamentar, em defesa do seu direito, você que está me assistindo. Aí eu peço, Paulão, repita aí o que você falou agora. Esse relatório da CPMI foi enviado para a presidenta Dilma, e lá nesse relatório havia esse projeto de lei, né? E o deputado Marco Maia, ele queria fazer uma discussão com a presidenta sobre o estatuto jurídico das empresas estatais. E ele tentou fazer essa discussão. A discussão acabou não ocorrendo, mas quando esse projeto começou a tramitar, eu pessoalmente participei de reuniões, ainda no governo Dilma, né, para discutir o projeto de lei, e coloquei na reunião que eu estou colocando aqui, e como não houve nenhuma, vamos dizer, sensibilidade ao que eu disse na reunião, o Gustavo estava presente até na reunião, o Gustavo Santos nosso amigo Gustavo, estava presente. A um dado momento lá, eu me levantei e saí da reunião. Falei assim, não vou participar dessa reunião, né? Porque quando a gente não vê o interesse público prevalecendo, eu simplesmente levantei e saí. E falei, não vou participar, porque isso para mim é uma questão técnica, não é questão nem política, nem ideológica, né? Oportunidade de negócio, tal. Isso para mim não... Então, se querem a minha posição técnica, eu já dei, né? E dei a minha posição e saí da reunião. Ô Paulão, você caracterizaria isso aí como mais uma daquelas manobras ali nos estertores do governo Dilma para dar os anéis e ficarem os dedos, que nem foi aquele acordo com o Jucá para aprovar a urgência lá na votação do projeto do Serra, que tirou a obrigatoriedade da Petrobras ser operadora? Você acha que foi mais uma concessão da Dilma, achando que iam deixar ela na presidência? Isso é muito subjetivo, mas você está certo. Agora, o que eu notei nessa reunião, né, assim, é que eram os meninos lá da Casa Civil, gente nova, sem experiência, né, defendendo, na minha visão, a posição da Petrobras. A Petrobras queria isso, já naquela época. Essa intenção, para você ver, a Petrobras, ela quis manter, durante todo o governo Lula e Dilma, a Petrobras quis manter o decreto 2745. Então, as falhas na Petrobras foram sérias, na minha opinião. Não, Paulo, isso é objetivo. A gente sabe que a Lava Jato é um instrumento político, mas ela partiu de coisas reais, que era como era fácil aqueles diretores ali, gerente de projeto, sem nenhum controle, fazerem superfaturamento e embolsarem. Prova, esse pessoal roubou. O Lula não, mas esse pessoal a gente viu conta aqui na Suíça. Então, de fato, a coisa tinha corrupção. De fato, tinha. A quem se prestou, de fato, é outra discussão. Agora, a que existia. E é fruto dessa flexibilidade que a Petrobras tinha, criada pelo Fernando Henrique Cardoso e, como você disse, não revertida no governo Lula e Dilma. Então, é evidente que a administração da Petrobras, naquele momento, que tinha essas práticas, não ia querer mudar
como o jogo era feito. Agora, eu alerto o seguinte, foi em 2016, né, essa discussão para essas leis, 2015, 2016, era essa direção da Petrobras, nomeada pela Dilma, quando saiu da Graça Foster, mas que está aí até hoje. Entrou o golpe, só botou o Pedro Parente na presidência, porque o restante da diretoria, que está na Petrobras hoje, essa que faz a entrega, que está vendendo tudo, foram nomeados pela Dilma. O presidente atual que substituiu o Pedro Parente foi nomeado pela Dilma para a diretoria financeira. Então, realmente, é complicado você ver como a política não é preto no branco, como não dá para ter maniqueísmo, como não é binário. Tá? Tinha coisa errada acontecendo lá ainda quando a Dilma estava no governo, aí a gente não entende. Isso é nesse contexto de fazer concessões achando que ia ser preservada na presidência. Mas o fato é que, né, eu concordo com tudo que você disse, assina embaixo. Tudo que você disse eu concordo. Agora, eu quero deixar bem claro também, né, que a Lava Jato, né, ela foi muito ruim para o país, ela destruiu a engenharia nacional. Eles, lá na minha terra tem uma expressão, né, que é dar milho para bode, né? Eu penso que o governo do PT deu milho para bode. Então, eles aproveitaram que o milho estava ali. Olha, vamos denunciar essa corrupção, e com essa corrupção a gente acaba com as empresas, acaba com a engenharia nacional, acaba com tudo, né? Então, aproveitaram, né? Foi uma coisa assim de oportunismo para a destruição das empresas nacionais e da engenharia nacional. Mas não há como... Desculpa te interromper de novo. Inclusive, com a Graça Foster fazendo aquela impropriedade marota de lançá-la quando ela teve que fazer a revisão nas demonstrações financeiras e de fazer a revisão para diminuir o patrimônio da Petrobras, chamado impairment, porque tinha caído a cotação internacional do petróleo. Então, como o patrimônio da Petrobras inclui reservas de petróleo, tinha que fazer aquele desconto. Mas caiu por causa dos Estados Unidos e Arábia Saudita mancomunados ali para jogar os preços para baixo, prejudicar a Rússia. Tinha nada a ver com o Brasil ou corrupção. E ela foi e falou que aquela queda de bilhões e bilhões, dezenas de bilhões de dólares no valor patrimonial da empresa se devia à corrupção. Em pleno ano de 2014, a eleição, ela deu isso de graça para o Aécio Neves ficar dizendo: olha o PT como destruiu a corrupção, a Petrobras aí. Alguém do governo, a Graça Foster, e não foi, certamente não fez isso sem estar acordada com a presidente Dilma Rousseff, deu de bandeja. Então você viu uma instrumentalização, em princípio, ingênua do PT dessas denúncias de corrupção e da Lava Jato, achando que foi uma questão que não precisaria, era só explicar, olha, o preço do petróleo caiu, não, aí falou, não, é a corrupção e botou lá dezenas de bilhões quando não era nada disso. Ô, Paulão e Rômulo, desculpa só uma interrupção rápida. Ingênua é um cacete, tá? Ninguém ali é ingênuo, não. Vamos parar aqui de ficar botando vaselina, porque o negócio o buraco é mais... Que ingenuidade é essa? Que só errou para o outro lado ficar numa boa. Ingenuidade nada, rapaz. Vamos parar aqui de ficar alisando, certo? Porque as coincidências não existem nesses casos. Foi um arrumadinho mesmo. Foi um arrumadinho. A gente tem que saber a quem serve esse tipo de ação, certo? Eu tenho preservado bastante esse tema e quero deixar esse debate para quando a gente voltar, mas eu vou deixar uma pimenta aqui no debate já, viu, Paulão? Para você ficar com isso aí na nossa pausa de recesso. Recesso de botar a cara bonita aqui, Paulão, a sua cara bonita. Mas vai ter texto pra caramba e outras coisas, viu? Mas quero muito texto, todo dia. Então, mas eu quero dizer o seguinte: muitas pessoas buscam quem vai ser o novo Moreno da América Latina. Então, eu conversando com alguns contatos meus, chamariam vulgarmente de espiões, mas não são boas fontes de serviços de inteligência. Wellington, para quem não conhece a política, que Moreno é esse? Que Moreno é esse que você está descrevendo aí? Quem vai ser o novo Moreno? O Moreno, presidente do Equador, que traiu o seu antecessor e que impôs lá uma política neoliberal, certo? Aí eu, preocupado, quem vai ser o Moreno do Brasil, né? Porque Rômulo fez um paralelo com a França. Quem vai ser o Macron brasileiro? E eu preocupado, Paulão, quem vai ser o Moreno? Porque eu estou na América Latina, a minha cabeça vai na América Latina, né?
quem vai ser o moreno do Brasil? E aí eu saio procurando com pessoas de serviço de inteligência daqui, dali, adido militar daquele país, fontes boas que eu tenho, que têm informações assim privilegiadas e que me passam, felizmente, né? E eles falam, rapaz, vocês têm que procurar quem vai ser o novo Rousseff da América Latina. Sério que eu vi isso de 3 pessoas. Agora, como é que eu vou botar isso aqui? Com essa cegueira total no debate político brasileiro. Essa é a minha dúvida, né? Então, Dilma é um caso a ser estudado, se ela foi ingênua mesmo, e se era Cardoso o homem que influenciou Dilma nas decisões erradas, ou será um pacote pronto, mais um Moreno, ou o Moreno é mais uma Rousseff, já que ele veio depois, porque foi muita cagada, não existe outra expressão, foi muita coisa errada. E o que mais me deixa com a pulga atrás da orelha foi aquele impeachment sem crime e que liberou ela para ser candidata de novo. Isso aí, para mim, foi com STF, com tudo do Jucá. Por favor, Paulão. Isso aí foi só uma pausa para você entender o que é que vem depois das férias. Mas, então, aí, apesar de todos os problemas da Lei 13.303, né, na questão lá da governança, da ocupação de cargos na diretoria executiva, no conselho de administração, nas alienações, mas a gente tem uma boa lei no que diz respeito às contratações, né? Assim, eu fui, assim, eu de certa forma escrevi boa parte desses artigos, né, das contratações. Então, eu penso que a lei é boa. Nas contratações, a lei é boa. Inclusive, essa modalidade aí que eu acho muito boa, que é a contratação semi-integrada. Então, é uma lei que você tem muita flexibilidade, tem a flexibilidade que veio lá, começou com o pregão, depois veio com o RDC. O RDC é aquele regime diferenciado de contratações que tem uma contratação integrada. Eu sou contra a contratação integrada. Eu não acho que, no Brasil, a contratação integrada funcione. Explica rapidinho o que é isso, Paulão. A contratação integrada é quando você, por exemplo, né, no caso de um estádio, né, você faz uma contratação, você faz um edital sem um projeto básico, né? Você pode até fazer uma coisa mais conceitual, você pode falar assim, o estádio tem que ter uma capacidade para tantas mil pessoas, tem que ter um estacionamento de não sei quanto e tal, e aí você contrata integradamente o projeto básico e a construção. Quando você faz isso, você perde parâmetro, você não consegue comparar, porque vou dar um exemplo aqui grotesco, né? Mas vamos dizer, uma empresa apresenta um projeto em estrutura metálica, outra apresenta um projeto em concreto armado, né? Então são coisas tão diferentes, com preços tão diferentes, com propostas tão diferentes, que para você decidir, né, quem vence a licitação, passa a haver muita subjetividade, porque entra até questão arquitetônica, beleza, arquitetura daquela obra. Então, eu sou contra a contratação integrada. Eu penso o seguinte, que tem que haver uma contratação que eu chamei aí, né, que eu dei esse nome aí, de semi-integrada. Ou seja, você tem todo o direito de fazer isso, mais bonito, qual o conceito, né? Mas aí, depois que você fez a licitação do projeto básico, o projeto básico é aquele. Nós vamos construir aquele estádio. E se nós vamos construir aquele estádio, nós vamos fazer uma licitação para a construção daquele estádio. E quem apresentar o menor preço para construir aquele estádio vai vencer a licitação. Então, essa foi a linha que eu adotei. Então, passando lá para a Petrobras, nós não vamos aqui fazer uma contratação de um FPSO, que é uma unidade de produção do pré-sal, com base numa capacidade de processamento primário, de separação de água a óleo, de compressão de gás, de separação de gás, de reinjeção de gás,
em números apenas. Não, o projeto básico é esse, tá certo? Nós temos aqui o projeto básico. Agora nós vamos licitar esse projeto básico. Com todas as facilidades do pregão, do RDC, para a Petrobras. Então, a Petrobras, na minha opinião, passou a dispor de uma lei que é muito flexível e muito adequada às empresas estatais, que é esse regime que foi chamado aí de contratação semi-integrada. E na discussão da Lei 3.303, eu fui um que realmente, numa discussão lá, junto ao TCU, estava o TCU na reunião, né? Eu falei, olha, é muito importante que a Petrobras, né, mesmo quando ela seja operadora de consórcios privados, né, ela esteja submetida à Lei 13.303. Bem, a Petrobras não queria ser submetida a essa lei e queria contratar no que eles chamam de JOA, né, esses Joint Operation Agreement. Isso, então, aí. esses... Paulão, eu negociei muito isso aí, cara. Escrevi muito JOA na minha época, mas eu falar, isso é um contrato que rege a parceria, o consórcio formado pela Petrobras com empresas estrangeiras. Ali você tem mecanismo para dizer como vai ser a contratação do consórcio. Então, acima de um determinado valor, até um determinado valor, é a operadora sozinha. Acima de um determinado valor, você precisa levar isso para as sócias e elas decidem quem que vai levar aquela contratação. Tem um mecanismo lá de votação, quanto precisa para cada decisão, que é o Pass Mark Votes, mas aí o pessoal alega que nesse contrato, quem fez essa roubalheira aí, né, que nesse contrato já prevê isso, que eles vão seguir um mecanismo privado de um contrato cuja minuta, Paulão, ela é produzida por uma entidade que chama AIPN, Association of International Petroleum Negotiators, que é estrangeira, uma entidade que reúne executivos de diversos países, de grandes multinacionais, mas assim, uma minuta de um órgão privado, e eles vão substituir a disciplina legal por um contrato privado, inclusive, que não é público. Você sabe, Paulão, que esse JOA que a Petrobras firma com outras empresas, diferentemente do contrato de concessão que é firmado com a ANP e o contrato de consórcio, o JOA nunca se torna público. Então a gente vai deixar numa disciplina totalmente obscura, privada, a forma de contratação dessas obras milionárias pela Petrobras. Então, apesar de toda essa discussão, né, que houve, nesse aspecto, pelo menos, eu acabei sendo vencedor e a gente manteve na Lei 3.303 a obrigatoriedade da licitação pública, né, de seguir a Lei 13.303 nas contratações desses consórcios quando a Petrobras fosse a operadora, né? Por quê? Porque eu sabia que a Petrobras ela passou a ter como modelo operacional, né, a entrada e apresentação de ofertas nas licitações do pré-sal, sempre com uma participação em consórcio. Ela nunca, pelo menos que eu me lembre, né? Lembre não, porque no caso do regime de partilha de produção, nós tivemos já 4 rodadas, vamos ter a 5ª, e a Petrobras em todas as rodadas em consórcio. A única que tinha a Petrobras sozinha era a cessão onerosa, os 5 bilhões da cessão onerosa. Com o projeto de lei que pode ser aprovado, mesmo aqui na cessão onerosa, prevê que a Petrobras vai formar consórcios também. Então, vai ser o fim das licitações públicas no pré-sal. Então, é uma situação assim gravíssima. Por quê? Porque a minha experiência na Petrobras é o seguinte: a Petrobras tinha lá um cadastro de fornecedores qualificados. Então, você pega lá uma árvore de Natal, uma bomba, um compressor, um casco, um navio, um FPSO, qualquer coisa, uma monoboia. Então, a Petrobras tem um cadastro. A grande vantagem da licitação pública é que você não convida ninguém, não há convite. Você estabelece o seguinte: vou fazer uma compra de 100 árvores de Natal molhada, tá certo?
todas as empresas, Paulão, todas. tem que falar pro pessoal, árvore de Natal. Árvore de Natal, o pessoal tá achando que você tá falando de árvore de Natal de verdade. A árvore de Natal molhada é um equipamento submarino muito sofisticado que fica lá na cabeça do poço, no fundo do mar. É porque ele tem o formato de árvore de Natal, né? Ele tem umas válvulas laterais assim, né? Mas então, o que vai ocorrer? Né? O que ocorreria se fosse uma licitação? Nós vamos abrir aqui um processo de licitação e vamos ter total transparência. A Petrobras tem o preço dela, esse preço é sigiloso, não é revelado. Tem um projeto básico, né, de todas essas árvores de Natal, né? Ou se não tem, ou já é uma. Porque esses equipamentos são bem padronizados, tá certo? Assim, bem padronizados. E aí, todas as empresas que fornecem a árvore de Natal vão entrar numa espécie assim, de leilão público, né? E fala assim: ó, eu ofereço, minha oferta para essa árvore de Natal é R$1 bilhão. A outra tem o direito de falar: não, eu oferto 970 milhões. E vai baixando o preço, e o processo é público, transparente, aberto, né? Que é muito importante no nosso país, né? Com a cultura que a gente tem de corrupção, né? Nada melhor do que transparência. E, ao final, lá, quem oferecer o menor preço vence publicamente a licitação. É uma situação muito boa, porque todos, né? Eles se motivam a participar de um processo transparente. Agora, imagina se uma empresa vai se qualificar, vai investir, vai implantar um sistema lá de controle de qualidade, de compra de equipamentos, sem a garantia de que ela sequer vai ser convidada por um JOA, né? Então, esse problema é gravíssimo e o projeto de lei 8939 não previa isso, né? Mas, quando veio o substitutivo, e o substitutivo já foi aprovado, ele estabelece lá no artigo 3º que, quando for consórcio, não vai ser seguida a Lei 3.303. E ele argumenta que isso aí é a prática da indústria do petróleo, da indústria mundial. Mas um contra-argumento que eu tenho, né, a isso, né, é que no mundo não existe uma empresa como a Petrobras, no regime de partilha, que era operadora única e que ainda tem a preferência para ser uma operadora única. Então, nós estamos aqui num cenário muito diferente, por exemplo, da Noruega, né? Na Noruega, você não tem um operador único e não tem uma estatal com esse papel nas compras, né? Então, a Petrobras aqui, ela é tratada na legislação, de certa forma, como o próprio Estado, que vai ser o operador e que vai fazer as compras. Então, eu argumento, né, que mesmo o consórcio sendo privado, dado o papel que a Petrobras tem nas licitações, e dado que será o final, né, isso para mim vai ser o fim das licitações públicas nas aquisições no pré-sal, e nós estamos falando aqui de quantos bilhões, né, talvez até trilhões aí nesse pré-sal aí com 176 bilhões de barris para potencial. Como é que nós vamos fazer todas essas contratações sem licitação pública, né? Eu penso que a gente precisava motivar muitas empresas fornecedoras nacionais para terem a garantia de participar desses processos, porque quando você sai e vai para o regime privado, aí cada empresa lá do consórcio vai indicar um fornecedor para ela, né? Não, nós vamos comprar a árvore de Natal lá nos Estados Unidos, né? Nós vamos contratar todas as plataformas na China, na Coreia, no Japão, em Singapura, né? Então, era muito importante aqui a união da indústria nacional. A indústria nacional já tinha que brigar para que fosse mantida. Então, eu humildemente aqui estou tentando aí falar, mas a situação é gravíssima. E
E lá na quarta-feira, né, eu participei, estava lá no plenário, né, e as pessoas lá no plenário não têm a dimensão disso que eu estou falando aqui, né? Então, eu fizemos lá uma discussão e tal, e quase que a gente passa sem um destaque, mas o fato é que a gente tem um destaque, é o destaque 20. O destaque 20, ele suprime o artigo 3º substitutivo. E o destaque para votação em separado é uma coisa muito legal, muito boa, muito favorável a gente, é que a gente destacou o artigo 3º para votação em separado. Então, esse artigo, ele já está fora do substitutivo. Vai caber ao governo e à base do governo aprovar, né? Rejeitar esse destaque, para esse artigo voltar para o texto. Então, fala assim, não, nós rejeitamos o destaque, ele não vai ser mais destacado e ele volta ao texto. Mas vai caber ao governo colocar os votos para a rejeição desse destaque. Ou seja, para manter, a obrigação de manter o artigo 3º vai ser da base do governo. Ontem não teve, o 8939 não entrou na pauta, né? Mas teve quórum, foi votado um PLP lá que trata da questão aí das microempresas, né? De assunto lá tributário de microempresa, foi aprovado e era um projeto de lei complementar, então precisava ter maioria absoluta, né? Então o governo aqui em Brasília essa noite, o governo está os deputados estão aqui em Brasília. Eu não vi bem, porque eu fui dormir, não sei que hora que terminou, mas hoje de manhã, hoje à tarde, né, há risco de ter quórum e de ser aprovado essa emenda substitutiva global hoje, há esse risco. E aí essa voto, acho que são mais 3 destaques, né? Esses 3 destaques, um diz respeito à entrada em vigor da lei, e o outro estabelece royalties de 20% em vez de 10%. Então, eu acho que esse do 20% também não vejo muita... Isso aí já é uma alteração, né? Então, mas claro que tem que lutar por ele, né? Mas o destaque 20 é o primeiro, né? E ele pode ser votado hoje. E o país não tem a menor ideia, os próprios fabricantes nacionais não têm a menor ideia do que significa esse destaque 20, porque eu acho que se eles soubessem, talvez eles até tivessem aqui em Brasília para ver se mantém a licitação pública no pré-sal, pelo menos no caso em que a Petrobras é operadora. E de fato, a Petrobras é a grande operadora do pré-sal, né? São poucos os blocos nesses 4 leilões que a gente partilha que a Petrobras não é operadora. Eu estou me lembrando aqui de 2, Carcará e Sul de Gato do Mato, a Petrobras não é operadora. Não, tem outro também, Alto Cabo Frio Oeste. Mas tem uns 3 aí, os outros todos lá, sei lá, 9, 10, não sei, a gente tem que ver. Mas a Petrobras é a grande operadora. Então, a manutenção da licitação pública no Brasil, no pré-sal, na Bacia de Campos, é fundamental, né? E hoje nós estamos, então, num dia decisivo aqui, pelo menos na Câmara, né? Se for aprovado na Câmara, acabando com a licitação pública no pré-sal, quando a Petrobras for operadora, isso ainda vai para o Senado, ainda pode fazer uma discussão no Senado, né? Mas era muito importante. Agora, o problema é que se o Senado muda e não senta em cima, né, isso volta para a Câmara e pode ser derrubado de novo na Câmara, né, porque aí vai ser uma emenda do Senado. Mas então o que eu queria trazer era essa preocupação que eu tenho, esse problema que o país tem e que é um país de uma sociedade realmente alienada, né, Paulão, que não sabe o que está acontecendo, né? Paulão, olha, só para você sair daqui com a notícia, para você já ir pensando no próximo texto, tá? Acabou de sair, publicado na Folha, que a Corte de Nova York aprova acordo de quase 3 bilhões de dólares da Petrobras.
Pois é. Mas, primeira instância, isso tudo foi o Pedro Parente que arrumou aí para indenizar especuladores norte-americanos. Então, mais um prejuízo à Petrobras. E aí o pessoal que estava falando que tinha corrupção na Petrobras está vendo a verdadeira roubalheira. Como é que está acontecendo? Ô, Wellington, com relação a esse acordo, já falei, já publiquei artigo, vou repetir o seguinte, aí é minha área de especialização, direito internacional, que é o seguinte, nesses 3 bilhões estão computados chamados danos punitivos, que é o quê? Além do dano para restituir o que, em tese, né, eles alegam que perderam, é uma punição na Petrobras, dizendo assim, olha, para você não fazer de novo, eu vou dobrar a multa. Isso é algo que existe no direito americano, não existe no direito brasileiro, inclusive o direito brasileiro diz que isso afronta a nossa ordem pública. Então, toda vez que tem uma sentença de um judiciário estrangeiro outorgando dano punitivo para a vítima, não é reconhecido no Brasil, não pode ser executado, então não pode ser pago no Brasil. Então, se em vez de um acordo com esses abutres, a Petrobras vai sendo condenada por essa corte aí que homologou o acordo, quando chegar essa sentença para ser homologada e executada no Brasil pelo STJ, o STJ vai dizer, não vai pagar dano punitivo, vai pagar só o dano real. Então, por isso, esse é o golpe do acordo. Foi por isso que o Pedro Parente fez um acordo, porque isso é privado, não vai ser homologado pelo STJ, não precisa de homologação, então não vai haver essa verificação. Então, só assim ele conseguiria tirar aí mais da metade dessa multa, que é 1,5 bilhão de dólares, que é dano punitivo. Então, aí é que está a safadeza. Olha, pois é, Paulão, nunca é demais lembrar que nós aqui, eu especialmente, que assumi essa crítica como uma crítica minha, tenho sido muito criticado por algumas pessoas quando eu falo que as Forças Armadas que deveriam zelar pelo patrimônio público brasileiro, pelo povo e etc., hoje cumprem no regime Temer o papel de porteiro de puteiro, né? Porque permitir que tudo isso aconteça e ficar aí só pensando nos seus gordos salários, das altas patentes, atenção, e não fazer nada contra Pedro Parente, contra essa turma que está destruindo o patrimônio público brasileiro, é realmente uma vergonha. Paulão, isso aí é um outro assunto para outro dia. Obrigado por hoje, porque o Gustavo já está ali na fila, tá bom? Tá certo. Ô, Ed, grande abraço aí, grande abraço, Romos, abraço aí para Camila, para todos vocês e muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês aí, viu? Um abração aí. O prazer é sempre nosso. Não esqueça que durante o recesso é recesso só de programa. A página continua vivíssima, textos e vídeos curtos seus aí são bem-vindos e necessários, tá bom? Um abraço. Agora, um abraço. Ok, tudo de